Aleluias. Quem está gostando? Quem quer mais? Aleluias. Eu quero é muito mais. Quero sair daqui rodopiando. Aleluia. Vamos receber agora, né, a missionária Lorena Gontijo. Não estou enxergando ela. Ah, chama ela lá de laranja, no meio dos rosas. Louve ao Senhor pela vida da irmã. É só a primeira ministração dessa noite. Então, aleluia. Aleluias. Fica ligado, porque é só a primeira ministração do dia, hein, gente? Vai ter muito mais. O fogo do Espírito Santo vai descer neste lugar. Amém? Seja bem-vinda, amado. Ela veio de laranja para destacar no meio do rosa. Amém? Vamos receber ela, vamos estar orando, intercedendo pela vida dela, né? Que o Senhor venha falar, usar ela como vaso para nos abençoar hoje. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da missionária Lorena. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, usar ela como vaso, Senhor, para nos abençoar nesse congresso. Que ela venha diminuir para que o Senhor cresça, Jesus. E que tudo que for falado aqui venha entrar nos nossos corações, venha fluir. E que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida dela e sobre a vida dos seus familiares. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. E todas digam amém. Amém. A paz do Senhor, meninas. Glória a Deus. Você está aí de pé. A sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Aleluia. Enquanto você encontra, louvar a Deus pela vida dos pastores deste lugar, pastor Douglas, sua esposa, pela vida das irmãs que estão na direção do departamento feminino, a pessoa da missionária Luciene. Distinto, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Muito bom retornar a esse lugar. Louvar a Deus pela vida do meu marido que me acompanha, está ali embaixo no carro, deve estar dormindo na hora dessa, né? Mas louvar a Deus pela vida dele. Eu costumo dizer que ele é o facilitador do meu ministério, né? Aleluia. Também louvar a Deus pela vida da minha filha, Sofia, que me acompanha. Cadê Sofia? Sofia tá de laranjado, combinando com a mamãe, né? A Aline, minha sobrinha, que também veio comigo. E trago para os irmãos um abraço dos meus pastores, pastor Neemias e pastora Tatiane. Acharam aí? Jeremias, capítulo de número 18, verso 1 a seguir, o texto diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Da parte de quem? Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, ou quebrou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Somente até aqui. Eu sei que a irmã já orou, mas eu quero orar uma vez mais com você. Às vezes a gente vem para a igreja com o intuito de ouvir Deus falar com a gente de forma profética individualmente. E como assembleanos que somos, arminianos, nós cremos no dom vigente da profecia no nosso meio. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Eu creio que é um dom vigente ainda no nosso meio. Só que nós temos que entender que a maior revelação de todas é a palavra. Porque é a palavra que cura, que restaura, que liberta, que transforma, que edifica. E nesse momento a palavra do Senhor será ministrada. Que a nossa oração possa ser: Senhor, continua falando comigo assim como o Senhor tem falado através dos louvores nessa tarde. Amém? Paizinho querido, amado da nossa alma, nós bendizemos o teu santo nome e te clamamos nessa tarde. Senhor, a nossa oração é tão somente que o Senhor continue falando conosco e não se cale. Manifesta a tua glória uma vez mais através da tua palavra, porque a tua palavra é inerrante, atemporal, viva e eficaz. Fala conosco, Senhor, que todo encantamento de mente seja lançado por terra nessa hora. Coloca nossa mente cativa ao céu nesse momento e continue falando com a tua igreja reunida neste lugar. Se porventura ainda há no nosso meio alguma mulher cansada, oprimida, enferma, entristecida ou abatida, que todo
espírito que não provém de ti, que seja lançado por terra. Deus, eu repreendo todo espírito de contenda, aramaço e andarai. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de confusão neste lugar. Senhor, que a manifestação da tua glória seja real no nosso meio. Fala conosco. Eu reconheço que eu não sou nada, Senhor. Eu sou 100% dependente da tua misericórdia e da tua vontade. Eu sou apenas um instrumento nessa tarde. Usa o vaso, porque o vaso é teu, Senhor. Fala conosco. Oramos assim no nome de Jesus, amém? Senta aí adorando ao Senhor. Aleluia. O texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos. Para ser bem sincero, eu acredito que o mais conhecido do livro do profeta Jeremias. É um texto onde nós vamos achar revistas inteiras da escola bíblica dominical falando acerca do oleiro, da olaria, do vaso. Nós vamos encontrar canções falando acerca desse texto, estudos e livros acerca desse texto. Eu tenho convicção que você já ouviu pelo menos uma ministração acerca desse tema. E quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. O capítulo de número 18, Jeremias vai ser conduzido não em forma de visão ou em forma profética, mas de forma literal. De fato, Deus leva Jeremias até a olaria. Jeremias, ele foi um profeta chamado no período do exílio, no mesmo tempo do profeta Ezequiel, do profeta Daniel. A diferença é que enquanto Daniel profetizava dentro dos muros da Babilônia, Ezequiel profetizava à beira do rio Quebar, que é como se fosse a periferia da Babilônia, e Jeremias vai profetizar para aqueles que haviam ficado. E logo no início do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, diante do chamado de Jeremias, Deus vai chamar Jeremias e vai dizer assim: Jeremias, eu te chamei antes. E quando eu leio essa palavra antes, Luciene, eu fico pensando: Senhor, tu és lindo e és perfeito. Porque Deus está dizendo: Jeremias, eu te chamei antes de qualquer frustração, antes de qualquer decepção, antes de qualquer achismo seu, antes de qualquer trauma, antes de qualquer abuso, antes de qualquer dor. É o Senhor nos dizendo nessa tarde: mulher, antes de qualquer coisa que você acha que é impedimento para o desenvolvimento do teu chamado, eu já tinha te chamado, eu já tinha te escolhido. É o Senhor dizendo: antes de você ser gerada, eu já te determinei profeta sobre esse tempo, eu já te chamei como profetisa para esse tempo. Antes daquele problema conjugal, antes daquele problema com o menino, antes, quem sabe, de um passado traumatizado, antes de um abuso na infância, na adolescência, antes da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, é o Senhor dizendo: eu já determinei sobre a tua vida. Foi antes. E Deus vai dizer: Jeremias, eu te chamei antes. Jeremias vai fazer igual a gente faz: mas Senhor, eu ainda sou muito menino. Não é assim? Quantas desculpas nós usamos diante do chamado do Senhor para a nossa vida. Senhor, mas eu estou muito velha já. Mas eu já estou cansada. Senhor, mas tem um marido, tem um menino, tem a casa, e depois vem os netos. Senhor, mas tem a faculdade, não vai dar tempo. Senhor, mas tem um trabalho secular, não vai ter como conciliar. E a gente começa a apresentar desculpas para Deus. Jeremias vai dizer: eu ainda sou muito menino. Quando Jeremias está dizendo eu ainda sou muito menino, Jeremias está dizendo eu não estou enquadrado no padrão humano. Porque para ser sacerdote, embora Jeremias estivesse já na escola sacerdotal, mas para ser sacerdote tinha que ter no mínimo 30 anos. Jeremias estava dizendo: Deus, eu ainda não atingi a idade sacerdotal. E Deus vai dizer: Jeremias, você está preocupado com o padrão humano, por quê? E quantas vezes a gente quer se enquadrar num padrão humano e esquece que aquele que nos habilita, nos capacita, nos enche do Espírito Santo. É o Senhor dizendo para nós nessa tarde: ei, para de se preocupar em se enquadrar com normas terrenas. Se preocupe em se enquadrar com essa norma aqui, porque essa sim, essa é celestial, essa sim é importante, essa sim é valiosa, essa sim tem que moldar e rotear a nossa vida.
É essa norma que é importante. Jeremias estava dizendo, eu não tenho idade para isso, Senhor. Ele está apresentando as desculpas dele. Qual é a tua desculpa? Qual é a nossa desculpa? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. E o Senhor está dizendo, não me interessa quais são as tuas limitações. Eu te chamei com um propósito extraordinário, não abro mão da tua vida. Eu vou te encher do Espírito, e o Espírito que habita em você vai te capacitar para viver o extraordinário. Jeremias, o Senhor vai começar a mostrar grandes coisas para Jeremias. E o texto vai dizer assim que Jeremias foi chamado porque a palavra do Senhor veio a Jeremias. E a palavra do Senhor, essa frase, a palavra do Senhor veio a mim. No livro do profeta Jeremias, ela vem muitas e muitas vezes. Porque o chamado de Jeremias é um chamado maduro e é um chamado consistente, missionária Luciene. É um chamado, missionária, que não é baseado em achismo ou em visões extraordinárias. Porque, irmãos, diga-se de passagem, é muito bom a gente rodar e pular no fogo do Espírito. É claro que é, eu sou pentecostal. Só que muito além disso, tem uma palavra, porque existem movimentos espirituais que são momentâneos. Deus gosta de festa, Deus gosta de congresso, e Ele usa esses momentos para avivar a nossa alma, para nos trazer alegria, para nos trazer renovo. Só que eu tenho que entender que eu não sou crente só no congresso, eu sou crente depois do congresso. Eu vou continuar crente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu vou continuar crente mês que vem, ano que vem. Eu tenho que entender que o avivamento que me alcança aqui, ele não está restrito a essas paredes. Ele tem que me acompanhar para o supermercado, para a padaria, para a praia, para o metrô. Ele tem que me acompanhar para a festa do Natal, para a festa do Réveillon. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que não se limita a um ambiente de culto, mas é um crente que entende que onde eu estiver, eu represento a glória de Deus. E no capítulo de número 18, o povo está exilado, o povo está massacrado, o povo está oprimido. E a palavra do Senhor mais uma vez vai vir a Jeremias. Porque quando a palavra do Senhor vem, ela tem algumas funções, como exortar, acalmar, tranquilizar, direcionar. A palavra vai vir a Jeremias. E o texto diz assim que a palavra do Senhor, a palavra de quem? Veio a Jeremias dizendo, Jeremias, desce à casa do oleiro, porque ali eu quero falar com você. O nosso Deus, ele é extraordinário. Deus está dando um endereço para Jeremias, e não é sempre que Deus dá endereço. Não é sempre que Deus faz isso. São em ocasiões. Deus está dizendo, vá para a casa do oleiro. Não é vá para qualquer lugar, não, é para a casa do oleiro. O Senhor está te dando um direcionamento nessa tarde. O Senhor está te dando um direcionamento nesse congresso. O Senhor está te dando um rumo. Mulheres que entraram sem saber o que fazer, como fazer. O Senhor vai nortear a tua vida. A chama do Espírito que há em você e não se apaga, que arde continuamente, como foi lido lá em Êxodo, que arde continuamente no altar, vai nortear teus passos, vai guiar a tua vida, porque quem anda com Deus sabe o endereço. O texto diz assim: glória a Deus. Que existem direcionamentos que Deus nos dá. Existem rumos que Deus nos dá. Lugares que Deus nos mostra. Para que nós possamos ir. Porque lá Deus quer tratar um estreitinho com a gente. Porque ali Deus quer falar coisas que em determinados ambientes Deus não fala.
Eu estou aqui para te dizer que Deus pode falar com você lá na tua casa. Eu não sou doida para dizer que Ele não pode, Ele pode. Só que vamos analisar comigo. Quem é que está mais propício a ouvir a voz de Deus? Quem ficou em casa, num ar-condicionado, vendo Netflix, ou quem decidiu estar aqui nessa tarde? Porque o nosso Deus, Ele honra os nossos esforços. Quando Deus diz, desce, Jeremias, porque ali eu quero falar, Deus está dizendo, lá eu vou continuar falando e te mostrarei coisas que aqui, nesse nível, eu não mostro. É o Senhor dizendo, tem crente que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ter uma chama acesa continuamente, mas não aprende a ouvir a voz de Deus e a descer, a obedecer. Gente soberbo. Irmãos, foi um certo pregador aí, uns tempos desses, não vou falar quando foi, que vai que vocês descobrem, né, na minha igreja. Meu Deus, eu conversando com a minha pastora, e ela disse, missionário, pelo amor de Deus, ele deu tanto trabalho. Reclamou até do carro que foi buscar ele no aeroporto. E olha que a gente pediu um irmão que tem um C5 para buscar o abençoado. Pensei, Jesus, falei com Marcelo hoje, na hora que a gente estava vindo, lembrando do irmão, falei, imagina, amor, se fosse nós buscando ele, nesse Sieninha velho, eu acho que ele nem entrava. Né? Chama o Uber, abençoado. Gente, eu sou missionária, eu viajo, eu ministro em lugares diferentes. Eu sei que tem lugares que a gente de fato é destratado, irmãos. Já passei por isso, em dizer, dorme aí, e chegar para dormir uma cama sem lençol, cheia de pelo de cachorro, de gato, nem sei do que é, que não dava para dormir, que a gente teve que comprar rodo em posto de gasolina e detergente de madrugada para lavar o quarto, porque eu não conseguia dormir no chão. Já passei por isso. Então eu entendo quando existem algumas exigências, só que tem coisa que começa a virar estrelismo, começa a virar celebridade gospel, e nós temos que entender que Deus quer falar coisas extraordinárias, não quando a gente sobe, mas quando a gente desce. Porque quando eu diminuo na presença dEle, a glória dEle se manifesta. Oh, aleluia! Porque o importante aqui não é a Lorena, não é a pastora Anne que vai pregar. O importante aqui não é quem pregou ontem, nem quem prega amanhã. O importante aqui é Ele, a glória aqui é dEle, aqui é tudo por Ele, é pra Ele, é com Ele e nada sem Ele tem sentido. Oh, aleluia! É Ele. Desce, Jeremias. Quer aprender a ouvir a voz de Deus? Desce. Quer aprender a viver experiências maiores? Desce. Quer aprender a ser cheio? Desce. Quer ter uma chama ardendo constantemente? Desce. Esse descer não é ser diminuído. Esse descer é deixar o Senhor moldar. É deixar o Senhor tratar. Aí o texto diz assim, que Jeremias vai ouvir a voz do Senhor, vai obedecer. E ele vai para a olaria. E quando Jeremias chega ali, ele vai ver o oleiro. Nós sabemos que o oleiro, ele faz analogia ao próprio Deus. O oleiro está moldando o vaso que é de barro, e o vaso de barro somos nós. O oleiro está moldando o vaso. E quando eu paro para pensar acerca de vaso, existem cerca de 206 tipos de barro. Quantos barros? Acredite, existe tipo de barro. Que loucura, né? 206 tipos de barro no mundo. E desses 206, só 8 serve para fazer um vaso. E quem escolhe o barro é o oleiro. Sabe o que o meu coração se enche de gozo? De entender que no meio de tanto barro ele me escolheu. No meio de tanto barro ele te escolheu. Porque você é um vaso de valor. Foi cantado aqui nessa tarde, somos vaso que trazemos em nós um grande tesouro. Foi cantado isso. Eu quero que você entenda que no meio de tanta gente, Ele olhou e te escolheu. Você foi escolhido. A gente tem o hábito de dizer, eu aceitei Jesus. Não, é Ele que te aceitou, meu irmão. Foi Ele que disse, te escolhi, te separei, te designei profeta sobre as nações. Foi Ele que disse, no meio de tanta gente, eu já te vi, já te encontrei, te resgatei do lamaçal do pecado. Porque tem uma grande obra a ser realizada em você e depois através de você. Ele já te escolheu.
E quando o oleiro ele escolhe o barro, tá vendo aquele morro ali, aquele negócio ali, aquele amontoado de terra? É como se o oleiro fosse lá, pegasse um punhado de terra, uma terra útil para fazer um vaso. Ele joga aquela terra no chão. Você já viu quando se fabrica cimento? Quem já viu? Também já fiz. Massa para amassar a igreja, Jesus, né? Já fiz. E faz um buraquinho ali no meio, né? Junta, faz um buraquinho e coloca o quê? Coloca o quê? Água. É assim que se faz um vaso. Pega a terra, a argila, o barro, coloca, faz um buraquinho no meio. E a primeira coisa a ser acrescentada se chama água. A água simboliza o Espírito Santo, a água é refrigério, a água é calmaria. É por isso que quando Agar está no deserto, acaba-se a água e ela perde a direção e ela não sabe o que fazer, porque não tem sobre a vida dela mais o refrigério. É por isso que aquela mulher está ali pegando água, Jesus vai pedir água de beber, e Jesus diz, eu tenho uma fonte, eu sou uma fonte, eu tenho água inesgotável. Jesus está dizendo, eu sou um refrigério permanente sobre a tua vida, eu sou um refrigério permanente. É por isso que quando o endemoniado de Gadara é liberto, e cerca de 2.000 a 6.000 demônios entram naqueles porcos se lançam precipício abaixo do mar, porque água é lugar de refrigério, estão procurando refrigério. O problema é que procuraram no lugar errado. Tem gente procurando refrigério no lugar errado. Deixa eu te dizer uma coisa, não é um copo de cerveja, não é um copo de uísque, não é uma viagem, não é um passeio, não. O que traz refrigério para mim e para você é o Espírito Santo de Deus. Colocou, acrescentou água. Ele vai começar a amassar. Literalmente amassar. Começa a pisar. Usa-se os pés de pisa. E pisa. E pisa. E eu quero que você entenda que esse processo que nós passamos é um processo difícil e doloroso. Mas a gente só suporta porque antes de qualquer processo foi acrescentado o Espírito sobre nós. A gente só suporta o processo porque antes do pisar do oleiro foi acrescentado o Espírito Santo sobre nós. Você só aguenta o tratar de Deus sobre a tua vida porque o Espírito Santo está em você. Você só suporta o dia de dor porque o Espírito está em você. Você só suporta as percas porque o Espírito está em você. Você só suporta os danos porque o Espírito habita em você. Você só suporta o dia do luto, o dia da enfermidade, o dia da crise financeira, porque em nós tem uma chama que não se apaga. Acrescenta. Aí depois começa a acontecer uma separação. Porque quando pega o barro lá, ele vem com tudo que está com ele. Aí vem os entulhos, não é assim? Vem pedra, vem galhos, e tem coisas que não servem para o moldar do vaso. E o oleiro acrescenta água e começa a mexer com as mãos, e quando ele começa a mexer com as mãos, ele começa a tirar aquilo que está impedindo o moldar do vaso. Eu quero que você entenda que o Senhor vai começar a arrancar do nosso caminho gente que não serve para andar com você mais. O Senhor vai começar a arrancar da tua jornada gente que quer apagar essa chama que é em você. Gente que olha e diz, isso não é para você. Gente que olha e diz, isso não vai dar certo. O oleiro vai começar a arrancar. Arranca daqui, arranca dali, tira de cá, tira de lá. E às vezes a gente sente dor durante esse processo. Porque tem gente que andava com a gente que a gente gosta. Que a gente ama, a gente cresceu junto. A gente sabe, todo mundo viu aí nas mídias sociais o que está acontecendo aí, né, com aquele jogador de vôlei, né, aqui de Minas. Porque ele compartilhou uma opinião na rede social dele. Foi demitido. E eu compartilhei um post da TV Gazeta, do jornal Gazeta, no meu Instagram. E uma pessoa que cresceu comigo, faz parte da minha infância, mas ela é homossexual, mora junto com a mulher, me mandou um texto desse tamanho, né? Nunca esperava isso de você. E aqueles negócios querendo diminuir a gente, né?
Eu falei, ô Senhor, para que eu compartilhei isso? Fiquei com peso de consciência na hora. Minha amiga cresceu comigo, sabe o que o Senhor me disse? Antes de você ser amiga dela, você tem que ter princípios cristãos que são imutáveis. Antes. E o Senhor me disse assim, tem algumas pessoas que não servem mais para andar contigo, porque não estão no mesmo propósito que você. Não é discriminação de ninguém, não é isso. Nós temos que aprender a amar as pessoas que nos cercam. Nossa função como igreja do Senhor é amar o pecador, mas amar o pecador não é amar o pecado. Amar o pecador não é compactuar com o pecado que ele comete. Não é assim. Eu tenho que entender que algumas pessoas têm que ser colocadas de lado na minha jornada, porque senão serão impedimentos para que eu caminhe. Sabe aquele tipo de gente que não anda, você tem que ficar arrastando? É o Senhor dizendo, solta, deixa que ele anda sozinho. Está te impedindo de caminhar. É o Senhor dizendo, eu estou tirando o entulho. Eu estou tirando o entulho da tua vida. E para fazer isso, se necessário for, o Senhor muda a região geográfica. O Senhor altera clima. Esse Jesus, tu não está entendendo o que ele faz. Porque antes de qualquer coisa, ele já acrescentou água, então você suporta. Depois que acontece a separação do entulho, o vaso vai começar a ser tratado e transformado. Ele vai começar a ser moldado. E é tão interessante que o vaso, principalmente nos primórdios, era colocado em uma roda. Tinha um ajudante do oleiro que ficava por conta de girar a roda. Gira. E o oleiro ia fazendo isso aqui, ó. Moldando o vaso. E durante aquele molde, o vaso era exprimido de acordo com o formato que o oleiro quer. E aquela argila, aquele barro, aquela obra primária, ela só não resseca e só não perde o valor porque tem água acrescentada sobre ela. Você só não perdeu o teu valor porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito que te lembra, ore mais, jejum e mais, não é assim? O Espírito que te lembra, tem que adorar mais. É o Espírito que diz, opa, isso não serve para os teus olhos verem. É o Espírito, é a chama que tem em nós, que constantemente nos faz lembrar que algumas coisas não cabem mais na nossa jornada. Começa a moldar. E durante o molde, é doloroso. Porque o nosso caráter vai ser tratado. Eu quero que você entenda que caráter é diferente de personalidade. Tem psicólogo aqui? Glória a Deus. Então a irmã sabe o que eu estou dizendo. Caráter é diferente de personalidade. Personalidade, cada um de nós nasce com uma. A minha personalidade, por exemplo, é colérica. A do meu marido é fleumática. O oposto do oposto do oposto. Mas Jesus é bom, né? E deu certo. Eu falo muito. Marcelo fala pouco. O nome disso é personalidade. Caráter é aquilo que você aprende em casa. Comprou, tem que pagar. Caráter é o que você é ensinado de berço. Tem que ensinar o menino a não fazer bagunça. Isso se chama caráter. Caráter é aquilo que você aprende. Não pode pegar aquilo que não é teu. Caráter é aquilo que o tempo, a circunstância e o ambiente gera em você. O caráter de alguém provavelmente vai ser formado aí até os 7 anos. Me corrija se eu estiver errada, psicólogo. 5, 6. Mais ou menos nessa fase o caráter já está formado. Só que o nosso Deus, ele é tão tremendo que ele vai além da psicologia, da psicanálise, da medicina. E ele está dizendo, não interessa qual foi o teu caráter, porque sou eu, Deus, que moldo e trato o teu caráter. É Deus dizendo, eu vou moldar esse vaso. Quem roubava não rouba mais. Quem furtava não furta mais. Quem adulterava não vai adulterar mais. É o Senhor dizendo, eu estou tratando, eu estou moldando o caráter. É o Senhor preenchendo as lacunas que há em nós. Porque caráter é aquilo que vem de berço, irmão. De repente você veio de um ambiente onde você era acostumado a ouvir tua mãe gritar com teu pai. E acha que é normal e pode gritar com teu marido. Mas é o Senhor dizendo, eu vou tratar teu caráter.
De repente você veio de um ambiente onde você era acostumado a ver cobrador na porta da tua casa, estava tudo bem. Mas é o Senhor dizendo, eu vou te ensinar que um crente cheio do Espírito, ele compra e paga. É o Senhor dizendo, eu vou moldar teu caráter. Comprou pastel na cantina, tem que pagar. Comprou revista, tem que pagar. Comprou camiseta, tem que pagar. Diz que vai no congresso, tem que ir. É o Senhor moldando o caráter, dizendo que sai da tua boca tem que ser sim, sim ou não, não. É o Senhor tratando em nós, para depois tratar através de nós. Aí tem gente que diz, eu quero ser um vaso usado, Senhor. Né? Fica ali. Não quer ser tratado, não quer ser moldado, porque não suporta. E deixa eu te dizer uma coisa, o peso da mão do oleiro dói. Aí eu me lembro do que está escrito lá em Lucas, que Jesus passava a noite no monte chamado das Oliveiras. Ele passava a noite orando e pela manhã os enfermos iam até ele, ele orava, os enfermos eram curados, os cativos eram libertos. O Monte das Oliveiras tinha um jardim conhecido como Jardim do Getsemane. No Jardim do Getsemane tinha a parte nova e tinha a parte antiga. Na parte nova era plantada árvores e flores novas, cerca de mês a mês. Só que na parte antiga tinha as oliveiras antigas que não podiam ser cortadas. E nesse lugar antigo das oliveiras tinha a prensa de produzir-se azeite. Coletava-se as azeitonas, colocava dentro de um saco de linho. Sabe aquele saco que guardava arroz antigamente? Colocava ali parecendo um saco de juta. Colocava as azeitonas ali dentro e colocava na prensa. E a prensa trabalhava só à noite. À noite era uma prensa de ferro. Tinha uma estrutura de calma, de cá, fazendo uma caixa. E em cima era aberto, era onde colocava. Só que tinha como se fosse um pilão. Quem já viu pilão? E fazia-se assim, ó. E a prensa descia. E a prensa descia, e a prensa descia. Aí pela manhã alguém vinha ali naquela prensa e abria como se fosse uma rolha, um buraquinho embaixo. Colocava um extrator de azeite, o azeite começava a pingar pela manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, quem suporta o peso da prensa vai jorrar azeite. Quem suporta o peso da mão do oleiro jorra azeite. Suporta o tratar do oleiro. Suporta o moldar dele na tua vida. Suporta. Está doendo, mas é ele dizendo, já foi acrescentado o Espírito. Já foi acrescentado, aguenta. Aguenta. Está doendo, mas aguenta. Está difícil, mas aguenta. Está doloroso, mas aguenta. O oleiro começa a moldar. E depois que o vaso está ficando no molde, são acrescentadas algumas coisas nesse vaso, de acordo com a utilidade do vaso. Geralmente uma areia fina, algum cascalho, cerâmica. Qual vai ser a função do vaso? É para isso. Então é necessário ser acrescentado isso. E quem define a função do vaso é o oleiro. Isso é extraordinário. Porque ele te separou, te escolheu, te moldou e determina a tua função. Aí tem gente que quer tanto alguma coisa, mas o oleiro está dizendo, eu já determinei outra função para a tua vida. E você vai fazer e fazer com excelência aquilo que eu determinei. Tem gente que diz, se fosse a Luciene eu faria melhor. Faria não, não foi isso que Deus determinou para você. Faria não. É fácil a gente achar que faria melhor quando não é a gente que está fazendo, né? Porque se fosse eu, faria camiseta verde, mas não é você. Então se contenta com a rosa e vai dando glória a Deus. É gente que diz, se fosse eu, escolhia outro pregador, mas não é você, então contenta com o que tem para hoje. É gente que reclama de tudo e ajuda com pouco. É gente que murmura demais e adora de menos. Reclama porque está em pé, porque está sentado, porque está calor, porque está frio. Para com isso. Começa a identificar qual é o propósito do oleiro na tua história. Começa a identificar por que o oleiro te chamou e para que o oleiro te chamou. O oleiro começa a acrescentar algumas coisas. Brita, cascalho, cerâmica. E esse acréscimo, ele também é doloroso. Porque o Senhor já nos moldou.
lapidou nosso caráter, mas algumas coisas precisam ser acrescentadas em nós. Que coisas são essas? Os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Esses dias eu ministrava sobre os frutos e os dons do Espírito, e tem uma diferença muito grande. Tem gente que acha que é a mesma coisa e não é. O dom, ele é irrevogável, Deus deu. Por isso que tem gente que a gente vê e diz, meu Deus, meu fulano nem é crente, mas sonhou é batata. O nome disso é dom. É o Senhor que dá. E o Senhor não toma de volta o dom. O dom é nosso. Está com a gente. Deus deu. Só que o fruto, ele é gerado em nós. Pelo Espírito que habita em nós. Quando essa chama não é apagada. E tem muita gente que está enterrando o dom, missionária Luciene. Porque não suporta o gerar do fruto. Tem muita gente pegando o dom, pastora, e enterrando, porque durante o tratar do Senhor para o fruto ser gerado, não aguenta. Porque é doloroso, é difícil. É doído para o fruto ser gerado. Para a gente aprender a ter paciência não é fácil não, irmão. Principalmente quem tem personalidade colérica, sanguínea. Jesus tem misericórdia de nós. É complicado. Tinha vezes que eu era chamada para pregar e eu dizia, que horas que o culto começa? 7 horas, 10 para 7 eu estava lá. E chegava a igreja e não estava aberta. Eu dizia, Senhor, mas que povo é esse? 10 para 7 a igreja não está aberta. E o Senhor foi tratando em mim e me ensinando que cada lugar tem uma dinâmica e eu tenho que aprender a respeitar a dinâmica do lugar. Eu tenho que aprender a entender a limitação do outro. O nome disso é paciência, longanimidade, amor, compaixão. É o Senhor dizendo, eu quero gerar em você frutos. Por isso que eu estou acrescentando situações sobre a tua vida. Porque tribulações que vêm sobre a nossa vida não é para nos parar, não é o Senhor querendo diminuir quem você é. É o Senhor querendo acrescentar em quem você é. Quando o Senhor permite oportunidades, às vezes, de você enfrentar algumas lutas e alguns caos, é o Senhor te ensinando a ter paciência e aprender a confiar nele. Eu lembro que quando o Marcelo foi para a UTI com Covid, irmão, Jesus, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, porque é doloroso. É difícil você ver alguém que você ama ali, internado, hospitalizado, e você de pés e mãos atadas. Eu não podia fazer nada. Eu não tinha como ligar, eu não tinha como falar com ele, eu não tinha notícias, era terrível. E a última notícia que eu tinha tido é, vamos entubar teu marido. Meu Deus. Eu falei, Jesus, Sofia dizia assim, mamãe, fica tranquila. E a Sofia diz, minha mãe só chorava, papai te ama mesmo, porque chorou o dia inteiro essa mulher, né? Eu não tinha força diante daquela situação. E eu lembro que teve um dia que eu fiquei na porta da UPA Norte com a minha cunhada, a Sofia, os meus sobrinhos, tentando ter notícia do Marcelo. Nós chegamos ali, era mais ou menos meio-dia, e saímos de lá às 5 horas da tarde, na calçada, porque não podia ficar nem lá dentro, era na calçada, no sol. E meu pastor foi lá e disse, está tudo bem, estão precisando de alguma coisa. E eu lembro que ele me disse, como é que você está enfrentando tudo isso, Lorena? E eu disse, pastor, eu prego fé, não prego, então eu tenho que viver fé. Só que você falar isso é diferente de você viver isso. E foram dias dolorosos, mas hoje eu entendo que era o Senhor querendo acrescentar um pouquinho mais de fé sobre a minha vida. Era o Senhor querendo acrescentar um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de longanimidade. Então, durante os acréscimos do Senhor, não se desespere. É Ele dizendo, estou moldando o teu vaso, tratando o teu caráter e acrescentando os frutos do Espírito sobre a tua vida. Porque ter uma chama acesa em nós não é só sair por aí falando língua estranha, não, não, não. O nome disso é dom do Espírito. Falar em línguas é dom, é um sinal do batismo como Espírito Santo. Mas muito além disso, ter uma chama acesa é adorar independente da circunstância, é adorar independente da perca, é glorificar independente se o dia está bom ou está mal. Começa os acréscimos sobre nós. Vou partir para o final, por conta do meu tempo, eu quero orar com você. Quando nós estamos sendo amassados, se tem uma coisa que fica em nós, é a digital do oleiro. Oh. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu fui ministrar num evento de mulheres, e tinha uma profissional da área da saúde falando, teve uma psicóloga também, eu acho que a moça era enfermeira.
E ela disse assim, o seu DNA ele é único e a sua digital é seu DNA. Eu não interrompi, claro, porque eu não sou indelicada, mas ela estava errada. Porque o DNA é diferente da digital. O DNA, se você é gêmeos gerados na mesma placenta, você tem o mesmo DNA. O DNA ele pode ser compartilhado, a digital não. A digital ela é única. Pode ser trigêmeos gerados na mesma placenta, vão ter os três o mesmo DNA, mas a digital será diferente. Por isso que a identidade tem a digital e não o fator do teu DNA. A digital ela é única. Então quando você está sendo tratado, o oleiro está dizendo, ei, o sopro do Espírito, é isso aqui, ó. O sopro que foi acrescentado em você é o DNA do oleiro, mas além disso, ele está dizendo, tem a digital em você. Quando ele te molda, a digital dele é acrescentada. Quando você passa pelo processo, a digital dele é acrescentada sobre a tua vida. É o Senhor dizendo, você suporta, porque em você tem uma chama que não se apaga. Você aguenta, porque a minha impressão está sendo gerada em você. E sabe o que é isso? Você vai estar na fila do pão. Alguém vai olhar para você e vai entender que a tua digital é diferente. Alguém vai olhar para você e vai entender que o DNA que está em você é celestial. Você já teve essa experiência de estar num lugar, você não está caracterizado como crente. Caracterizado como crente que eu digo, de repente você não está com uma roupa que alguém olha e diz é crente. Não está com uma saia longa, não está com um cabelinho de coque, né? Está lá, normal, como um dia comum. E alguém olha e diz, tu é crente, não é? Você olha, a gente identifica. Esses dias eu entrei, peguei um Uber. Marcelo e eu estávamos em Vitória, em Vila Velha. E nós pegamos o Uber. Eu disse, moço, o senhor é crente, não é? Ele disse, como é que a senhora sabe? Eu disse, o Espírito que comunica aí, comunicou aqui. Sabe por quê? É diferente. Tem digital. Esse negócio de crente Batman disfarçado é porque ainda não tem digital do oleiro. Porque onde eu passo, alguém sabe que eu pertenço a ele. O teu falar entrega a tua conduta. Eu vou pregar hoje à noite, eu vou falar sobre Esté. Esté foi rainha do povo medo-persa. Vasti perdeu coroa, perdeu reinado, porque não obedece o rei. Tem gente perdendo identidade celestial por falta de obediência. Tem gente perdendo identidade celestial porque não obedece à voz do Senhor. É o Senhor dizendo, tranquiliza. Aquilo que é necessário para você suportar foi acrescentado lá no início. A água necessária já foi acrescentada sobre a tua vida. O Senhor acrescenta em nossa vida para nos tornar únicos e cheios de Deus. Você suporta o processo porque depois do acréscimo, quando você já está moldado, você vai ser usado. Tem gente que quer ser usado no meio do processo, né? Aí quando uma pessoa é usada no meio do processo, geralmente ela para por conta de fofoca. Porque não aguenta. Ela para porque alguém olhou e disse, não gostei da cor da flor. Ela para porque alguém disse, não gostei da mensagem, o problema é teu. Não gostei do cantor, não está cantando para você, não é assim? Está cantando é para ele. Que começa a parar no meio da caminhada porque não aguenta os desafios e as críticas. De gente que ainda não foi tratado e ainda não foi moldado e quer parar quem foi tratado e quem está sendo moldado. Mas o Senhor te chamou para suportar. Tem várias canções que dizem assim que Ele quebra e nos refaz, não é assim? Eu costumo dizer que na teologia cantada é permissivo, porque o próprio Deus entende o que a gente quer dizer. Só que na teologia escrita não é bem assim. Porque o Senhor não te chamou para ser quebrado. O Senhor te chamou para suportar o processo. O vaso que o oleiro está moldando aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, ele só se quebra porque ele não suporta o peso da mão do oleiro. Porque o barro é um barro de má qualidade. Porque se for um barro de boa qualidade, suporta o peso, suporta o tratamento, suporta a dor,
Suporta a olaria, suporta o luto adorando, suporta o Covid adorando, suporta a falta de dinheiro adorando, suporta a energia cortada dando glória a Deus, suporta as ausências de uma vida sentimental e uma solidão adorando, suporta um abandono adorando, suporta um abuso emocional adorando. Porque quando nós temos a certeza que em nós temos uma chama, que as ausências não fazem com que essa chama se apague, as dores não vão fazer com que essa chama se apague. Passa pela prova adorando ao Senhor e glorificando a Ele. O vaso quebrou. Só que é tão lindo, eu tenho uma notícia do céu para te dar. Que o texto vai dizer assim, irmãs, que o vaso se quebra nas mãos de quem? Me ajuda aí. Nas mãos de quem? Quem é o oleiro? Deus. Quebrou, mas não quebrou na mão do diabo, quebrou nas mãos de Deus. Quebrou, mas não quebrou no mundo, quebrou nas mãos dele. Quebrou, mas não quebrou lá fora, quebrou aqui dentro. Quando quebra nas mãos dele, tem jeito. Quando quebra nas mãos dele, tem solução. E o oleiro refaz o vaso conforme a tua vontade. Só que deixa eu te contar um negócio. Para o vaso ser refeito, começa todos os processos de novo. Todos os processos. Coloca-se mais água, pisa de novo, tira entulho de novo, molda de novo, acrescenta brita de novo, acrescenta areia de novo, trata de novo. E depois que o vaso está pronto, o vaso vai passar por um processo chamado secagem. Pega o vaso, missionária Luciene, coloca em prateleiras ou no próprio chão, num lugar aberto onde o vento bate. Esse vento, mais uma vez, ele simboliza o Espírito, porque é o refrigério. É um processo de descanso. E eu quero que você entenda que não adianta você ser frenético o tempo todo, você tem que descansar. Tira férias. Eu não tenho dinheiro para viajar, tira férias na tua casa. Descansa. Eu não estou falando que você tem que deixar de ser crente, não. Não é isso, misericórdia. Eu estou dizendo que você tem que descansar. Tem que respirar. Porque ninguém dá conta de ficar ligado no 220 o tempo inteiro. Tem que, respira fundo. Calma. Tranquiliza. Tenha um tempo, você e tua família. Cuide do teu marido, cuide dos teus filhos um pouquinho. As pessoas têm invertido as coisas. Primeiro é Deus acima de tudo, depois vem a tua família, depois vem a igreja. Tem gente que coloca a igreja depois da família e tem uma família fracassada e um ministério de sucesso. Isso não é projeto de Deus, não. É família. Cuida da tua família. O vaso passa pela secagem. E depois que ele passa por essa secagem, só porque o vento bate, ele seca. Só que o último processo se chama o passar pelo fogo. Quando a gente acha que acabou, lá vem o oleiro com mais uma. Vai para o forno. Só que no forno não vai só um vaso, vão vários. Quem teve a oportunidade já de visitar a olaria sabe o que eu estou dizendo. Tem ali, um forno grande, aí coloca os vasos. Os vasos. Vasos de todos os tamanhos. E quem determina o tamanho é o oleiro. Só que quanto maior o vaso, mais tratamento o vaso tem. Quanto maior o vaso, mais tratamento. Tem gente que diz, eu queria isso, queria aquilo, queria pregar, queria cantar, queria profetizar, queria pastorear. Tudo bem, ele pode dar, mas quanto maior o vaso, mais dolorido é o tratamento. Eu era adolescente, aceitei Jesus com 11 anos. E minha tia era líder de departamento feminino na cidade onde a gente morava. Ela levava as missionárias de Goiânia para pregar lá, 90 quilômetros de Goiânia. E quando terminava o culto, ela sempre levava as missionárias para jantar na casa dela. Geralmente com churrasco. Meu tio fazia churrasco. Minha tia preparava as outras coisas, arroz, feijão tropeiro, mandioca, maionese, esses negócios que crente gosta, né? E Coca-Cola não faltava. E olha que era época, lá em Goiás, tinha um refrigerante que chamava Big Boy. Sangue de Jesus tem poder, parecia xarope. A gente só tomava Big Boy, mas o dia que a missionária ia, era Coca-Cola.
Quando a missionária estava indo embora, minha tia dizia, só um minutinho, vou pegar um negócio para você. E vinha com uma caixinha cheia de produto da Avon. Eu dizia, Jesus, eu quero ser missionária para ganhar Avon. Para tomar coca todo dia. Adolescente, né, irmão? Adolescente. Dizia, Jesus, eu quero. Eu dizia, tia, como essas mulheres sabem da vida dos outros desse tanto? Minha tia dizia, minha filha, é o Espírito que conta. Aí eu olhava para minhas amigas e dizia, Jesus, eu quero que o Espírito me conta o que elas estão pensando. Eu achava bonito, queria aquilo para mim. E comecei a orar. Jesus, eu quero. E com 13 anos Deus disse assim, te prepare que farei de você missionário. Glória a Deus, vou ganhar Avon e Coca-Cola. Sabia de nada, né? Tem um tratamento, tem um moldar. Já bebi muito Big Boy sendo missionária. Já bebi muito grapete, não sei nem se vocês sabem o que é isso. Bebi grapete sem gostar, só para agradar a missionária. A gente comprou só para a senhora, bebi assim, ó. E eu entendo que são processos que nós passamos para sermos moldados. E é o Senhor dizendo, ainda tem processo sobre a tua vida. E você vai suportar a fornalha, que é o processo mais doloroso que tem. Você vai suportar o fogo. Fogo é prova, fogo é luta. Esse fogo não te racha, esse fogo não te quebra. Porque sobre você tem água, sobre você tem uma chama que arde constantemente. Coloca na fornalha. Colocou. Não coloca sozinho. Mas sabe qual é o grande problema? Tem vaso que mesmo tendo passado pelos processos, ainda se quebra no processo da fornalha. Só que quando um vaso quebra no processo da fornalha missionária, ele atinge quem está em volta. Porque os cacos, ó, você não pode quebrar, porque tem vaso que depende de você estar intacto. Isso é muito sério, irmãos. Tem gente que se quebra pela posição eclesiástica que ele ocupa, arrasta um monte de gente. Tem gente que se quebrar, um monte de gente quebra junto com ele. Tem uma família que de repente depende da tua oração para estar de pé. Tem gente que depende da tua força, por isso que tu não rachou ainda. Tem gente que depende da tua oração, por isso que tu tá intacta. Tem gente que precisa, precisa da tua força, mulher. Entenda, em você tem uma chama que não te deixa rachar. Passou pela fornalha, o vaso vai ser usado. Porque vaso pronto, moldado, amassado, tratado, queimado no fogo, se não for usado, não tem serventia. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente chega na igreja que a gente olha, o que você vê primeiro, o vaso ou a flor? Seja sincero comigo. O quê? É a flor, não é? Exceção. Porque geralmente a gente olha a flor. E vaso nem sempre é chamado para ser visto. Muitas vezes ele é chamado para dar suporte. Você entende isso? É um vaso que a gente pega e coloca uma florzinha para enfeitar. Aqui, ó, flor. Flor. É um vaso que a gente pega e geralmente a serventia dele nunca é ser vaso. Por mais que você use um vaso para ornamentar um ambiente, por ele só, ele não serve para ser vaso, ele serve para ser enfeite. Você tem que entender que o Senhor te chamou não para você ter visibilidade, mas para que Ele tenha visibilidade através de você. Aquilo que foi acrescentado em você não é para você aparecer. Quantas vezes eu termino de pregar e algumas pessoas dizem, missionária, tira foto comigo. Eu digo, Jesus, estão tirando comigo, mas eu queria tirar com o senhor sabe, né? Porque o bom aqui é o Senhor, o lindão aqui é o Senhor e o cheiroso aqui é o Senhor.
Porque as pessoas não querem tirar foto comigo porque gostam de mim, mas porque vê Deus na minha vida. E eu quero que você entenda isso, que nós temos que entender que fomos chamadas para dar visibilidade para Ele. O importante aqui é Ele, o lindo aqui é Ele, o cheiroso aqui é Ele. É o Senhor dizendo: eu estou te moldando, te tratando, te preparando, porque tem coisas extraordinárias chegando sobre a tua vida. Você dará suporte para o ministério de Jesus ser glorificado. Você dará suporte para o nome dele ser glorificado. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se você porventura tem enfrentado processos, eu sei que processos dolorosos todo mundo passa. Mas se você está nesse sábado à tarde, em um processo, nesse sábado, quase 5 horas da tarde, quase 17 horas. São 16h57. Se você está enfrentando um processo muito difícil, e você tem olhado e tem dito assim: missionário, eu acho que eu não vou suportar. Eu quero orar com você e por você. Se tem, eu quero te convidar à frente. Irmãos, quando terminar, eu não tenho condição de orar para ninguém. Eu estou morrendo de calor, estou cansado. Eu vou tirar foto com as irmãs, esses negócios bonitos aqui. Então, quem quer oração, quem precisa de oração, esse é o momento. Não tem ninguém, glória a Deus. Que povo tratado é esse? Jesus Cristo. O negócio ontem foi forte, ninguém está precisando hoje. Aleluia. Eu sei que tem uma equipe de intercessão, porque sempre tem nessa igreja, né? O Jesus, povo abençoado. Eu não sei que tipo de processo você está. De repente você está no primeiro processo, o processo de arrancar entulho. Geralmente esse processo acontece logo que a gente aceita Jesus. De repente você está no processo onde você está sendo moldado, né? O Senhor está apertando aí. Ou de repente você está na fornalha e precisa suportar o processo do fogo. Eu não sei qual o nível de processo você tem vivido e o que você tem passado. Mas eu quero que você entenda que no início, quando o oleiro te escolheu, o Espírito já foi acrescentado sobre a tua vida. Tem acréscimo de Deus sobre a tua história. Tem acréscimo do Senhor sobre a tua vida. Tem acréscimo do Senhor sobre a tua vida. Você não vai parar porque Ele acrescentou. Você não vai parar porque a chama que está em você vem do céu. Vem dEle. Não vai se apagar pela crise, não vai se apagar pela dor, não vai se apagar pelo caos. Aquilo que está em você é o Senhor que tem colocado. Ele está gerando em você os frutos do Espírito Santo. Ele está moldando a tua história e em você está sendo gerado algo extraordinário. Porque esse vaso que é você, mulher, vai dar suporte para o nome de Jesus ser glorificado. Onde você passar, alguém vai identificar o DNA e a digital do oleiro em você. Onde você passar, alguém vai identificar que em você tem algo diferente. Vai entender que passou pelo fogo, mas não quebrou, suportou. Oh, aleluia. Comece a falar com o Senhor. Comece a apresentar para Ele. Não se apegue à minha voz, não. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. As irmãs da intercessão têm liberdade do Espírito Santo. Fala com o Senhor e apresenta para Ele. Vai, conta para Ele o que está acontecendo. Diga: Senhor, eu estou me sentindo frustrada, decepcionada, machucada, amargurada. Conta para Ele. Conta tudo para Ele. Vai colocando para fora, Espírito Santo. Coloca para fora esse trauma. Coloca para fora essa dor, essa mágoa, esse ressentimento. Olha para mim. Chama ela. Olha aqui para mim, irmã. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece.
E assim diz o Senhor para ti: tu passastes pelo fogo, rabaço me andarai. E quantas dores há no teu coração pelas percas e decepções que tu já teve ao longo da tua história. É tanto sofrimento que começa a doer aqui no ventre e vai subindo. É dor física, vai doendo, doendo, e tu não sabe o que é. O nome disso é angústia. E o Senhor diz para ti nessa tarde: eu estou arrancando a dor e trazendo a paz. Rabai, alai, arasomanai, aramanassurianda, aramanai. Assim diz o Senhor para ti: é tempo de paz dentro da casa, no âmbito familiar. É tempo de alegria, é tempo de saúde restaurada. Coloca para fora, Espírito Santo. Coloca tudo, coloca. Labai, arasoramanai, alamassurianda, aramai. Senhor, eu repreendo toda dor na vida dessa mulher, todo trauma, todo sentimento de perca e de abandono. Traz algo novo sobre a vida dela. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor está te gerando de novo. O Senhor me mostra úteros. Isso é extraordinário, Luciana. Como se você estivesse sendo colocada dentro do útero, sendo gerada de novo. Abaixo, me anda lá. É novo tempo, é nova história. A opressão está sendo lançada por terra. A depressão está caindo por terra. O Espírito do Senhor está neste lugar. Essa chama que arde em nós não vai se apagar. Tenha as suas forças restauradas. Tenha o teu ânimo restaurado. Recebe força para prosseguir, mulher. Recebe força para caminhar, mulher. Chama essa menina para mim de blusinha de alça. Faz assim. Você faz assim. É tua amiga? É amiga dela? Cunhada? Tu vai me ajudar, cunhada. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor me mostra você acamada. Não é uma enfermidade física o que o Senhor me mostra, é emocional e espiritual. Porque só tu sabe o que está acontecendo aqui. É como se fosse uma guerra travada dentro da tua mente. É um espírito de tristeza que vem e apodera do teu coração que tu não sabe. E tu até se pergunta: Deus, por que isso? Porque parece que não tem motivo, mas entristece. Não tem motivo, mas entristece. E alguém está olhando de fora e não está entendendo o que está acontecendo. Mas o Senhor te diz nessa tarde: estou te gerando de novo. Estou trazendo nova vida. Estou trazendo novo tempo. Espírito de depressão, sai de retirada. Na autoridade do nome de Jesus. Labá, sorabá, yalá, yalamás. Senhor, traz renovação de mente sobre a vida desta menina. Visita do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, eu ministro cura sobre as emoções dela. É na autoridade do nome de Jesus. Toda obra maligna, toda obra de umbanda, quimbanda, que seja lançada por terra. Coloca para fora, Espírito Santo de Deus. Coloca ela de pé de novo. Ramanassoriandarai, alá, somanai. É na autoridade do nome de Jesus que eu ministro vida, vida, em nome de Jesus. Abraça ela. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A cantora está pronta aí, cantora? A cantora vai cantar. Enquanto ela canta, eu já vou devolver o microfone. Mas não saia do teu lugar enquanto o louvor não terminar. Não saia daqui. Não saia daqui enquanto o louvor não terminar. Ela vai cantar e você vai falar com o Senhor.
neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Tem presença, tem essência do Espírito Santo neste lugar. Tem virtude, tem poder, tem graça, tem glória. Então se enche nesta tarde. Você só ouve falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muito, mas nunca aconteceu contigo. E o mundo já desenganou, e tua família te desprezou. Mas o Deus de milagre está presente aqui. Você consegue sentir Ele? Tem cheiro de milagre no recinto. Tem cheiro de promessa se cumprindo. Tem cheiro de virtude, tem cheiro de unção, tem cheiro de vitória para cada irmã. Tem cheiro de milagre no recinto. Tem segredo, milagre não se explica, é como vento. E quem tentar entender vai perder o seu tempo. E quem diz que é o fim? Quem diz que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. Ele é quem te fala, pode confiar. Aí ele te diz assim, ó: tem milagre acontecendo lá na tua casa, e tem milagre acontecendo na tua família, e tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do teu milagre tu vai ganhar vida, e vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade, vai jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso, você responde: isso é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito e trabalhar bonito, faz coisas impressionantes além do impossível, como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostrar que Ele é, mas estão querendo atrapalhar e colocar no pé. Ou ele morre ou se converte, ou sai do lugar. O que é seu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Então levanta a mão bem alta assim, ó. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe brasa, recebe força, recebe unção e recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe graça. Deus vai agir na tua causa, e hoje é renovo para o seu povo. Hoje é mudança para a tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Vou repetir. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe brasa, recebe força, recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe graça. Deus vai agir na tua causa, e hoje é renovo para o seu povo. Hoje é mudança para a tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Oh, essa tarde é milagre. A noite tem mais milagre. Quem crê adora o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia! 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 Volte para o seu lugar dando brados de glória e aleluia nesta tarde. Aleluias! Ainda tem mais. Ainda tem mais do Espírito Santo de Deus para ser derramado sobre nós neste dia. Aleluias! Fica firme aí suas estruturas, mulher. Você é forte. Você é forte, você aguenta mais, amém? Nós vamos dar um pequeno intervalo agora, vamos dar 15 minutinhos para vocês. Ali atrás vai estar a nossa cantina. Abençoa a obra do Senhor. Isso aqui
Tudo foi preparado com muito joelho no chão, muita oração, e nós precisamos também de muito dinheiro. O que vem do céu ele já entregou. Agora o que nós precisamos aqui da terra está dentro da sua bolsa, viu, mulher? Está dentro do seu bolso, então libera aí para nós, porque o céu está liberando e vocês têm que liberar para nós também, amém? Fiquem à vontade, nós vamos ter 15 minutinhos para vocês lancharem e daqui a pouco vamos começar o segundo turno, amém? Deus abençoe vocês.